Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu vou ensinar para vocês mais sobre o tema wohnen, que é o tema morar. Esta é a segunda parte de uma aula geral sobre esse tema. Se você não assistiu a aula anterior, eu deixei aqui na descrição o link com a playlist de todas as aulas do vocabulário do Goethe A1. Então, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Nesta segunda parte da nossa aula, Wohnen, eu vou ensinar para vocês a partir de um texto. Então, eu peguei várias daquelas palavras que a gente aprendeu na aula passada e eu coloquei aqui num texto para que a gente veja essas palavras como elas seriam utilizadas num contexto aí real. Então, primeiro eu vou ler o texto para a gente perceber ali a pronúncia e também eu gostaria que vocês percebessem o quanto vocês conseguem compreender desse texto a partir do que nós aprendemos na aula passada. Vamos lá? Meine Wohnung ist nicht sehr groß, aber sie ist sehr gemütlich. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Das Wohnzimmer hat ein großes Fenster und ist sehr hell. Ich liebe es, dort zu lesen. Mein Schlafzimmer ist klein, aber sehr ruhig und ich schlafe dort sehr gut. In der Küche koche ich jeden Tag. Sie ist modern und hat alles, was ich brauche. Das Badezimmer ist auch neu und hat eine Dusche. Es gibt auch einen kleinen Balkon. Ich habe dort zwei Stühle und einen Tisch. Am Wochenende trinke ich dort meinen Kaffee und sehe die Bäume und Blumen. Eu acredito que você deva ter entendido aí uns 30%, né, desse texto, mas nós vamos terminar essa aula entendendo 100%. Vamos frase a frase. Lembrando que a parte de vocabulário que eu já ensinei para vocês na aula passada, eu não vou repetir, tudo bem? Então, por isso que é importante que você já tenha assistido ao vídeo anterior. Vamos lá. Meine Wohnung ist nicht sehr groß, tá? Quando eu falo meine, esse é o possessivo. Possessivo, tá? Da primeira pessoa, meu ou minha. Só que a gente vai usar o quê? Usado junto a substantivos femininos. Então, no caso, a palavra Wohnung é feminina, sim, como toda palavra terminada em UNG no alemão. Wohnung nós aprendemos que é apartamento, então meine Wohnung, meu apartamento, tá bem? Quando eu falo meine Wohnung ist, eu estou falando meu apartamento é. Só que aqui eu tenho o nicht, que é usado para a negação, seria o nosso não. Então, não. Meine Wohnung ist nicht, quer dizer, meu apartamento não é o quê? Sehr groß. Groß a gente sabe que é grande. Sehr significa muito. Então, quando eu falo assim, olha, meine Wohnung ist nicht sehr groß, eu estou falando meu apartamento não é muito grande. Depois nós temos aber sie ist sehr gemütlich. Aber a gente sabe que é mas, e depois tem o sie ali, né? Sie significa ela, que a gente também já aprendeu numa aula anterior, tá? Ela é o quê? Sehr é muito e gemütlich nós aprendemos na aula passada que significa agradável ou confortável, tá? Vou colocar aqui confortável. Só que aí você deve estar se perguntando, o que que esse ela tem a ver? Veja, no alemão eu falei para vocês que a palavra Wohnung, né, apartamento, é uma palavra feminina. Então, quando a gente pega um substantivo e precisa trocar por um pronome, a gente troca pelo pronome cujo gênero é igual ao do substantivo. No caso, no português, se eu falo o apartamento, eu posso trocar esse substantivo apartamento por ele. Ou então, quando eu digo casa, eu posso substituir o substantivo casa pelo pronome ela. No alemão vai ser a mesma coisa, só que a gente tem que respeitar o quê? O gênero. No caso, Wohnung é feminino, então aqui eu precisei usar o ela. Porém, na hora de traduzir para o português, não faz sentido
que eu traduza ao pé da letra. Então, aqui eu vou colocar ele. Por quê? Apartamento é uma palavra masculina para nós, então a gente tem que usar com o pronome masculino. Tudo bem? Ok. Vamos para a nossa próxima frase, que é a seguinte. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. A gente já sabe quase tudo aqui, com exceção dessas duas palavrinhas, tá? Essas duas palavras a gente usa em conjunto. Quando eu falo es gibt, é o mesmo que há, tá? No sentido de existir. Então, quando eu falo assim, es gibt ein Wohnzimmer, o que era Wohnzimmer? Não era sala de estar? Então, eu estou falando o seguinte, há uma sala de estar, ein Schlafzimmer, o que era Schlafzimmer? É onde a gente schlafen. Então, um quarto de dormir, eine Küche, o que era Küche? Era cozinha, eine é uma, então uma cozinha, und ein Badezimmer. E que era Badezimmer? Banheiro. Aqui, gente, eine Küche, porque Küche é feminino. Só que aqui no português, olha, eu tenho sala de estar, que é uma palavra feminina. Porém, no alemão, a palavra Wohnzimmer é neutra, assim como toda palavra que termina com Zimmer. Tá? A gente sempre olha o finalzinho das palavras compostas para definir o gênero, tudo bem? Então, bem fácil também esta frase. Vamos para a próxima. Das Wohnzimmer hat ein großes Fenster und ist sehr hell. Vamos lá. Das Wohnzimmer. O que era das Wohnzimmer? A gente sabe que é a sala de estar. Depois ali eu tenho o hat. Hat, na verdade, vem do verbo haben, que é o verbo ter. Tudo bem? Então, quando eu falo das Wohnzimmer hat, eu estou falando que a sala de estar tem. Ein großes, uma grande o quê? Fenster. Fenster significa janela, das Fenster, uma palavra neutra, tá bom? E o plural de Fenster é Fenster também, tá? Die Fenster. Significa a janela. Depois nós temos ali und, que é i, né? Ist sehr hell. Hell a gente também aprendeu que é claro. Então, a sala de estar tem uma janela grande ou uma grande janela e é muito o quê? Clara ou iluminada. Eu vou colocar iluminada, que eu acho que fica melhor, tá? Muito bem. Depois nós temos a seguinte frase: Ich liebe es, dort zu lesen, tá? Então, olha só, aqui a gente vai ter uma estrutura que é a seguinte. Você fala Ich liebe es, vírgula, tá? Aí aqui você pode colocar qualquer complemento, depois você põe a palavra zu e depois você vai colocar um verbo para dizer o quê? Eu amo, tá? Aí aqui o verbo e depois o complemento, que é opcional. Por exemplo, quando eu quero dizer assim, eu amo nadar, tá? Então, como que eu vou falar isso em alemão? Eu vou falar da seguinte maneira: Ich liebe es, vírgula. Tá? Tem algum complemento? Não. Tá? Teria complemento se eu falasse assim, eu amo comer maçã. Eu posso até colocar isso aqui daqui a pouco para vocês. Olha só. Ich liebe es quer dizer eu amo, tá? Aí depois, nadar, eu teria que colocar o zu, depois eu coloco o verbo nadar, que é schwimmen. Ich liebe es zu schwimmen. Eu amo nadar. Gente, precisa ter essa vírgula e precisa ter esse zu. O porquê não tem razão para você saber isso agora. Basicamente, você deve aprender isso como algo fixo, tá? Não precisa quebrar a cabeça com o porquê. Basicamente, é essa estrutura. Ich liebe es, vírgula, depois zu e depois o verbo. Então, eu amo nadar, ich liebe es zu schwimmen. E se tiver um complemento do tipo, eu amo comer maçã. Aí a gente vai falar assim, ich liebe es, vírgula. Aí vem o complemento, que seria maçã, Äpfel. Aliás, eu vou colocar aqui maçãs ou maçã? Ah, maçã.
Apfel, vou colocar maçãs, eu acho que fica melhor. Äpfel, tá? Apfel é maçã e Äpfel é maçãs no plural, tá? Äpfel zu essen, ou seja, eu amo comer maçãs. Bem, isso seria o complemento. Então, quando eu falo ich liebe es dort zu lesen, vamos entender. Ich liebe es, eu amo, tá? Zu lesen, aqui eu tenho o verbo lesen, que significa ler, tá? E dort significa lá. Então, quando eu falo assim, ich liebe es dort zu lesen, eu estou falando, eu amo ler lá. Tudo bem? Muito fácil. Vamos para a próxima frase aqui. Pois nós temos: Mein Schlafzimmer ist klein, aber sehr ruhig und ich schlafe dort sehr gut. Vamos lá, a gente vai entender tudo que está aqui. Quando eu falo mein Schlafzimmer, eu estou falando do meu quarto de dormir. É o que? Klein. O contrário de groß é klein, que é pequeno. Certo? Aber, mas, sehr. O que que era sehr? É muito. E o que que é ruhig, Alex? Ruhig significa silencioso. É o contrário de laut, tá? Que seria ruidoso. Então, mais muito, silencioso. Und ich schlafe dort sehr gut. E eu, o que que seria o verbo schlafen, que eu já ensinei para vocês? É o verbo dormir, tá? Schlafen, então, vem do verbo schlafen, que significa dormir, tá? Und ich schlafe, eu durmo, o quê? Dort, acabamos de aprender. Lá, sehr, muito. E gut significa bem. Então, muito bem, sehr gut. Vamos agora para a próxima frase. In der Küche koche ich jeden Tag. Vamos entender aqui. Primeiro, eu tenho a palavra Küche, que significa cozinha. Eu expliquei para vocês que in der significa na. Então, in der Küche, na cozinha. Koche ich, eu cozinho, né? Aqui eu tenho o verbo cozinhar, que é o verbo kochen, tá? Então, esse koche vem de kochen, que é cozinhar. Está conjugado aqui para o ich, eu cozinho, jeden Tag. Muito importante conhecer isso. Jeden Tag. Tá? Aqui não é para ter letra maiúscula, só no Tag. Significa todo dia ou todos os dias, tá? Então, na cozinha, eu cozinho todo dia. Depois nós temos a frase Sie ist modern und hat alles, was ich brauche. Então, quando eu falo sie ist modern, eu estou falando ela é moderna. Ela quem? A cozinha. A gente não estava falando de um substantivo feminino? A gente vai recuperar esse substantivo por meio de um pronome também feminino, que é o pronome ela. Então, sie ist modern, ela é moderna, und hat, e tem, né? Já ensinei para vocês que o verbo hat vem de haben, que é o verbo ter, né? E aqui nós temos a palavra alles, que significa tudo. Tudo. Então, ela é moderna e tem tudo, tá? Was ich brauche. Vamos lá. A palavra was significa o quê? E a palavra brauche vem do verbo brauchen, que seria o verbo precisar do alemão. Então, quando eu falo assim, ela é moderna e tem tudo o que eu preciso, eu falo no alemão, sie ist modern und hat alles, was ich brauche. O que acontece? No português, tá? Essa palavra aqui, ela está separando o quê? Duas orações. Então, eu tenho duas orações separadas por este pronome aqui. No alemão, quando eu tenho duas orações separadas, seja por uma conjunção, seja por um pronome, tá? A gente deve colocar vírgula. Então, embora no português não exista vírgula aqui, no alemão vai ser obrigatório. Tudo bem? Então, vamos lá.
Lembrando, tá, gente? Se você errar uma vírgula ou outra, na hora de fazer a prova lá do Goethe A1, na hora de escrever a seu pequeno texto lá, né, sua pequena carta, a gente não tira ponto de você, a não ser que você erre 3 ou mais vezes, tá? Aí sim a gente começa a tirar ponto. Vamos lá. Das Badezimmer ist auch neu und hat eine Dusche. Vamos ver. Das Badezimmer seria o banheiro, tá? O banheiro ist auch neu. O que que era a palavra auch? Significa também. A palavra neu, a gente já aprendeu que significa novo, e é o contrário de alt, que é velho ou antigo. Então, o banheiro é novo também, ou também é novo. Deixa eu colocar também é novo, eu acho que fica mais natural para a gente, tá? O banheiro também é novo und hat, né? E tem o quê? Eine Dusche, um chuveiro. Ou então uma ducha, tá? Quando eu falo assim, olha, de ducha, eu estou chamando, né, de o chuveiro ou a ducha. No alemão não tem diferença. Ambos são Dusche, tá? Então, das Badezimmer ist auch neu und hat eine Dusche. Banheiro também é novo e tem um chuveiro. Vamos lá? Es gibt auch einen kleinen Balkon. Vocês lembram o que que era es gibt, que a gente aprendeu agora há pouco? Es gibt auch também einen kleinen Balkon, um pequeno balcão? Não, tá? Uma pequena sacada ou uma pequena varanda, tá bom? Então, balcão não é balcão, é sacada ou varanda, como a gente aprendeu na aula passada. Depois, próxima frase. Ich habe dort 2 Stühle und einen Tisch. Tá? Quando eu falo ich habe, esse habe também é do verbo haben. Deixa eu colocar aqui para vocês. Habe vem do verbo haben, que significa ter. Tudo bem? Então, quando eu falo ich habe, eu estou falando eu tenho. E o dort significa lá, que a gente aprendeu nessa aula. Zwei seria o número 2. Zwei, 2. Aí, olha só, eu tenho a palavra der Stuhl, que significa a cadeira, tá? O plural de cadeira é die Stühle, tá? As cadeiras. Só que, atenção, tá? O Stuhl, né? A palavra cadeira no alemão é uma palavra masculina. No plural, tanto faz, né? Porque no alemão o plural não carrega gênero com ele se torna simplesmente plural, tá? Então, quando eu falo ich habe dort 2 Stühle, eu estou dizendo eu tenho lá 2 cadeiras. Depois, und einen Tisch, certo? Quando eu falo assim, der Tisch, eu estou falando da mesa, que também é uma palavra masculina no alemão. Qual é o plural de mesa? Der Tisch é die Tische, ok? As mesas. Então, und einen Tisch e uma mesa. Ich habe dort 2 Stühle und einen Tisch. Eu tenho lá 2 cadeiras e uma mesa. Aí, para terminar, olha a frase que a gente tem. Am Wochenende trinke ich dort meinen Kaffee und sehe die Bäume und Blumen. Olha que bacana. Quando eu falo assim, am Wochenende, deixa eu colocar aqui primeiro a palavra das Wochenende. Significa o fim de semana. E é uma palavra o quê? Palavra neutra, tá? Para falar no fim de semana, aí que eu coloco am Wochenende, tá? No fim de semana. Dica do Alex. Dica. Dias da semana sempre. Deixa eu colocar aqui. Com dias da semana fica melhor. Com os dias da semana, sempre utilizo a preposição barra contração am, tá? Seria como se fosse no ou na. Por exemplo, quando eu digo assim, am Montag, eu estou falando na segunda-feira, tá? E assim por diante. Veja,
Fim de semana, embora seja composto por mais de um dia, ele faz parte dos dias de uma semana. Logo, na hora de escrever no fim de semana, eu também vou escrever am Wochenende. Muitas pessoas têm essa dúvida porque no alemão a gente tem o im. Inclusive, eu expliquei para vocês que o im, ele é um no, né? Olha só. Em algum momento aqui eu tinha in der Küche, que é na. In der, na. Im, com M de Maria, é no. Só que ele não é utilizado para dias da semana. A gente não pode falar im Montag, porque dá a impressão que está dentro da segunda-feira. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer algo que acontece na segunda-feira. Esse im a gente só usa para meses, tá? Então, em Januar, em Februar, em März e assim por diante. Tudo bem? Fica a dica aí do Alex. Então, quando eu falo am Wochenende, eu estou dizendo no fim de semana. Depois eu tenho ali trinke ich. O que seria trinke ich? Aqui nós temos o verbo trinken, que é o verbo o quê? Beber, tá? Beber, trinken. Ich trinke, eu bebo. Então, am Wochenende trinke ich. No fim de semana, eu bebo o quê? Onde? Dort, dort, lá. Meinen Kaffee, meu café. Café, der Kaffee. Café, tá? Und sehe die Bäume und Blumen. Aqui, esse sehe se refere ao verbo sehen, que significa ver, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente. Depois eu tenho uma coisa que eu queria que vocês percebessem aqui é o seguinte: eu bebo lá meu café e vejo. Esse und aqui é uma conjunção, tá? Que ela separa duas orações. Eu tinha falado para vocês que sempre que eu tenho, né, duas orações separadas por conjunções ou por pronomes, elas precisam carregar uma vírgula. Porém, existem duas conjunções no alemão que não utilizamos com vírgula, tá? São elas a conjunção i, que é o und, e a conjunção ou, que é oder. Só em casos muito especiais é que essa vírgula vai aparecer. E é idêntico ao que nós fazemos no português. A gente não separa, tá? Quando duas orações têm o mesmo sujeito e elas estão sendo separadas pela conjunção i, a gente não coloca vírgula, a não ser em casos especiais, tá? E o mesmo acontece para a conjunção ou. E o mesmo vai ser aqui no alemão. Fora essas duas, todo o resto vai exigir vírgula. No português, as regras para vírgula, para separar orações, são muito complicadas. Existem tipos de orações que aceitam vírgula, né, que são aquelas orações explicativas, e há tipos de oração que não aceitam vírgulas, que são aquelas orações restritivas. E isso é muito mais complicado no português. No alemão, não. Tirando o und e o oder, todo o resto a gente separa por vírgula, tá? Outra coisa importante, aqui nós temos o que? Nesta oração e nesta oração nós temos o mesmo sujeito, que é o ich, eu, tá? A mesma pessoa que bebe é a mesma pessoa que vê, tá? Logo, eu não preciso repetir o sujeito, assim como eu faço no português. Eu bebo lá meu café e vejo. Eu não vou falar o seguinte, eu bebo lá o meu café e eu vejo. Estaria correto? Claro, não tem problema se você colocasse o ich aqui de novo. Só que isso empobrece um pouco a sua escrita, tá? Na linguagem coloquial, falada, a gente até repete muito, né, o sujeito. Agora, na hora de escrever, nesses casos é importante que você deixe o mais conciso possível para a sua escrita ficar um pouco mais sofisticada. Tudo bem? Depois nós temos die Bäume und Blumen, tá? Der Baum significa a árvore. E o plural de Baum é Bäume. Olha que diferente, gente. Pois é. Se você ainda não assistiu às aulas de pronúncia, tá? Do guia definitivo da pronúncia alemã, está aqui na descrição o link para todas as aulas de pronúncia. Lá eu explico direitinho esses ditongos aqui. Por que que esse A com trema com U, ele a gente pronuncia como se fosse um O seguido de um I, né? A gente fala Bäume. Eu explico lá, tá? Então corre lá também, assiste essas aulas. Tem muito conteúdo bom, tá, gente? É sempre, toda semana, no mínimo, 2 novos vídeos, 2 novas aulas completas com material eu trago para vocês, tá bom? Então vamos lá.
Der Baum, die Bäume. Depois eu tenho aqui Blumen. Pois é, die Blume é a flor. Nós não temos aquela cidade no sul do Brasil, né, que a gente chama de Blumenau. Pois é, vem da palavra Blume. Seria como se fosse a cidade das flores, né? Blumenau, uma palavra alemã. E o plural de Blume são die Blumen, as flores. Então, quando eu falo assim, olha, am Wochenende trinke ich dort meinen Kaffee und sehe die Bäume und Blumen, estou dizendo que no fim de semana eu bebo lá meu café e vejo as árvores e flores, certo? Vamos finalizar lendo mais uma vez aqui o nosso texto e a gente já vai traduzindo juntos. Vamos lá. Meine Wohnung ist nicht sehr groß, aber sie ist sehr gemütlich. Então, meu apartamento não é muito grande, mas ele é o quê? Confortável. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Ou seja, há uma sala de estar, um quarto de dormir, uma cozinha e um banheiro. Depois, das Wohnzimmer hat ein großes Fenster und ist sehr hell. Ou seja, a sala de estar tem uma grande janela e é muito clara ou muito iluminada. Ich liebe es, dort zu lesen. Eu amo ler lá. Mein Schlafzimmer ist klein, aber sehr ruhig. Und ich schlafe dort sehr gut. Ou seja, meu quarto de dormir é pequeno, mas muito tranquilo, né? Muito silencioso. E eu durmo lá muito bem. In der Küche koche ich jeden Tag. Na cozinha, eu cozinho todos os dias. Sie ist modern und hat alles, was ich brauche. Ela é moderna e tem tudo o que eu preciso. Das Badezimmer ist auch neu und hat eine Dusche. Então, o banheiro também é novo e tem uma ducha ou tem um chuveiro, tá? Es gibt auch einen kleinen Balkon e também há uma pequena varanda, uma pequena sacada. Ich habe dort zwei Stühle und einen Tisch. Eu tenho lá duas cadeiras e uma mesa. Am Wochenende trinke ich dort meinen Kaffee und sehe die Bäume und Blumen. No fim de semana, eu bebo lá o meu café e eu vejo as árvores e as flores. E com isso, a gente termina mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de curtir. Também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada. E esse material eu disponibilizo em PDF gratuitamente para todo mundo que estiver lá no Grupo Elite, que é o nosso grupo gratuito do Telegram. O link está aqui embaixo. Vai estar escrito assim, PDF, material em PDF. Você clica, já baixa o material e também participe do Grupo Elite, porque por lá a gente manda, eu e a professora Lud Fonseca, enviamos todos os dias aulas gratuitas de alemão, tá? Tem conteúdo lá que você não encontra em lugar nenhum nas nossas redes sociais. E com isso, eu me despeço e eu te vejo na próxima aula. Até lá! Bis dann!